Então vamos lá. Então a gente vai falar de camada 2, beleza? Então deixa eu só mutar aqui. Então a gente começou lá semana passada camada 1 já. Então opa, vocês tiveram lá a nossa primeira sessão de camada 1. A gente aprendeu ali um pouco sobre conectores, né? Conectores físicos ali, as interfaces de rede, fibra. A gente aprendeu também que nessa camada física a gente tem na transmissão aí de mídia ali, a gente tem os bits, né? Os pulsos elétricos passando nos cabos lá, que a gente fez até o 1 e 0. Todo mundo na mesma página aí? Lembram disso? Lembro. Show de bola. E aí agora a gente vai para a próxima camada, tá? Que é a camada de data link em inglês ou camada de enlace, tá? Em português. Essa aqui é uma camada que ela acontece depois ali da placa de rede. Então, é a forma, né, que esses pulsos elétricos que a gente está recebendo, como eles vão ser transformados ali em informações para serem transmitidas na rede, tá? Então, Data Link Layer. Então, a gente vai ver no detalhe o que que é isso. Então, vamos passar aqui. Pá, pá, pá. Então, vou trazer aqui mais detalhes sobre o que a gente comentou lá dos pulsos elétricos. Se lembram que a gente comentou, né, que zeros e uns têm significados? Então, aqui tem uma Sim. tabelinha para vocês entenderem que, por exemplo, se a gente tiver, né, a transmissão de dados ali de pulsos, né, 0, 0, 0 e 1, em decimal esse valor é 1, tá? Em hexadecimal também. Mas se, por exemplo, a gente tiver um exemplo aqui, né, de 0010, a gente também seria 2, tá? Decimal aqui. Então, cada bit ligado, né, aqui tem um significado decimal diferente. Então, quando a gente tem 4 bits ligados, né, já tem um valor de 15. Então, tem várias combinações que podem ser feitas, tá? E as combinações vão dar um valor decimal diferente. Então, quando a gente for ver mais para frente P, a gente vai ver que lá você tem lá um 92.68.0.10, um exemplo de um IP. Ele vai ter um valor binário que representa um valor decimal. Então a gente vai ver lá, a gente vai abrir isso, os IPs, e vai ver o que são os valores binários dentro dos IPs. Tá? Por que é importante saber binário em cima de valor decimal? Porque a gente consegue entender que um IP, o tamanho binário que ele tem, tá? Então a quantidade de 0 e 1 que tem ali dentro de um tamanho do IP, tá? Por exemplo, ali 32 é o tamanho, 32 bits é o tamanho de um IP. Então a gente vai ver 32 zeros e uns, tá? Alinhados ali. Então esse é o tamanho do IP. Então dentro desse tamanho ali, a quantidade de bits que tiver ligado vai representar o valor decimal do IP. Tá? Então aquele, por exemplo, que for o 92.168.0.1, quer dizer ali que a gente vai ter um binário no valor 1 no último octeto, tá? Então, Certo. isso é importante da gente saber. Então, são octetos, né? Então, a gente consegue chegar no valor de 255 em cada um desses octetos. Tá? Então, aqui tá falando até o valor 15, né, de exemplo, mas dá para a gente fazer 255, que é o binário em potência de 2, tá? Chega em até 255. Esse é um assunto que a gente vai ver mais para frente. Vocês vão precisar fazer mais uns laboratórios e tal. Mas é uma coisa que vocês vão precisar saber fazer isso sozinhos. Então, pegar um papel, pegar um IP e colocar lá todos os valores binários de cada um daqueles números decimais de um IP, tá? Então, sei lá, 72, 16, 53, 1. Então, vocês têm que saber colocar ali embaixo via binário quantos bits precisam estar 1 e quantos bits precisam estar 0 para chegar nesse valor do valor do IP, tá?
A gente vai ver isso mais para frente. Mas por que a gente está mostrando isso aqui agora? Porque a gente está vendo hexadecimal também. Então, além de valores decimais, tá? Que são os valores que a gente vê nos IPs, né? Os decimais são os números que a gente conhece mais, né? A gente tem hexadecimal, que é de 0 a f, tá? Então, hexadecimal, então o f ele é representado também por bits, tá? Então, isso aqui é legal. Beleza. Então, continuando aqui. Mais um exemplo também de valores binários e decimais e hexadecimais. Então, aqui a gente está vendo aqui já, a gente está vendo 8 bits no binário, tá? E o que a gente percebe? Sempre que tem o valor à esquerda, tá? Ele não vai representar nenhum valor a mais, por exemplo, no decimal, né? Então, mesmo que a gente tenha aqui, a gente tem quantos uns aqui? 4, 5, 6, 7 uns aqui, né? Ele não muda nada no valor do decimal. Então, se a gente comparar no outro que eram só 4 uns do lado esquerdo, ele continua valendo 1 no decimal. A diferença é que você vai movendo esse bit para o lado, você moveu para casa 2 aqui. Ele vai ter um valor de 2. Então, aqui são potências de 2, tá? Então, a gente tem 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2, e aí vai indo. E aí esses valores vão aumentando, tá? Então, a gente, como eu disse para vocês, quando a gente fala de octeto, que são 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente ligar todos os bits, aplicando potência de 2, né? 2 elevado a 2, e vai indo, você vai chegar até 255, tá? Então, aqui é até um bom exemplo para vocês pegarem, tá? Então, a gente começa, vai indo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, né? Então vai indo até todos os bits estarem ligados, tá? E isso daqui vai representar o valor decimal do IP até. Então, todos os IPs, eles podem ir até, cada octeto, né, dos IPs pode ir até o 255, tá? Que representa todos os bits ligados, tá bom? Então, quando vocês veem lá, qual IP, qual que é a máscara de rede? Vocês já ouviram falar desse termo, né? Qual que é a máscara de rede? Que os caras falam, 255, 255, 250. Então quer dizer o Ah, quê? Que todos os bits daquele octeto, quando falam 255, eles estão ligados, tá? Então eles estão ligados, ou seja, os pulsos elétricos ali foram todos 1, e representa a subnet, qual que é a rede que esse P pertence, tá? Então 255, 255, 2550 quer dizer que a gente tem o primeiro octeto tudo de 1, o segundo octeto tudo de 1, o terceiro octeto tudo de 1 e o último octeto a gente tem 0. Então quer dizer que a gente pode preencher esse último octeto com outros números decimais ali, tá? Mas o resto, a subnet, que é o 255, 255, 255.0, esses três primeiros octetos a gente não pode mexer com IPs de host, porque é nosso endereço de rede, tá? Então a gente só pode mexer no último octeto. Então a gente vai ter só 8 espaços binários para criar IP para essa rede. O resto, que são os primeiros 3 octetos, são o, né, 255, 255, 255, eles estão fechados, todos ligadinhos já, falando, não, cara, esse aqui você não mexe porque isso aqui é tudo rede, não é host. Então, a gente só vai mexer no ponto zero, que está tudo desligado, ali a gente pode colocar os IPs da nossa rede interna. Então, por isso, quando a gente vai ver mais para frente sobre IP, vocês vão ver que redes que têm que aguentar mais hosts, elas tendem a ser uma subnet, né, com bits menos ligados, para ter mais espaços para a gente poder usar para host, para colocar máquina na rede, colocar mais computador, colocar é, mais celular conectado no Wi-Fi, etc. Então, uma rede 255, 255, 255.0 cabe uma quantidade de host, só nos últimos octetos, nos últimos 8 bytes do final, tá? Que aí no caso tem o limite que a gente falou aqui, que dá para colocar 255 no máximo, né?
né? Tirando A fora famosa ingress. barra 32, né? O 32, o que que é? O 32 são todos os bits ligados. E lembra que eu falei que o IP em si, ele tem 38 bits, tá? Então ele tem 38 bits, então quer dizer que ele tem 38 desses números binários possíveis. Se a gente liga todos eles, a gente coloca um em todos eles, quer dizer o quê? Que a gente vai ter só um endereço, que vai ser aquele único endereço que está setado, tá? Então se a gente usar um barra 32, quer dizer que, cara, eu não tenho mais nenhum bit sobrando para poder mudar para endereço de host. Quer dizer que estão todos ligados, então todos estão fixos, ligados 32 vezes, e quer dizer que então é aquele endereço único de computador, ou de host, ou de device que eu estou falando. Então quando eu falo, sei lá, é o 92.6801/32. Então eu estou falando só de um único IP, só daquele único, desse 01, 92.6801 que eu estou falando, tá? Então, esse É. negócio de barra que vocês escutam, barra 24, barra 32, nada mais é que uma analogia, na verdade nem analogia é realmente a quantidade de bits que tem ligado no endereçamento IP, tá? Então até se a gente pegar aqui a canetinha e a gente colocar aqui, né? A gente colocar 192.168.0.1, tá? Se a gente falar que isso daqui é um barra 24, então quer dizer que a gente está falando que aqui dentro a gente tem 32, a gente pode usar 32 bits, tá? Então quer dizer que tem 32 vezes os bits aqui. Então tem 32 vezes para 192, desculpa, tem 8 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. Mais 8 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais 8 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui, ó, cada um desses representa esses 8 octetos, entendeu? Então cada valor decimal aqui é representado por esses 8 octetos aqui. Esses 8 bits aqui embaixo. Opa. Então cada um desses aqui é representado por 8 bits, que a gente está vendo até de exemplo aqui. Então, se a gente fala que 1 é igual a esse valor binário aqui de 1, quer dizer que aqui no 92.6801, no 1, esses 8 bits que esse 1 representa, quantos bits a gente precisa ligar aqui para representar o valor de 1 do IP? Então, Um só, exatamente. 8. Então a gente liga um bit aqui, consegui minha caneta funcionar. A gente liga 1. Então se a gente liga 1, a gente vai ter representado aqui exatamente esse valor de 1 no decimal. Tá? Então isso aqui é uma conversão que a gente está fazendo. A gente está convertendo binário para decimal. Tá? Então, o IP pode ter 32 bits no máximo. Então quer dizer que se a gente ligar todos os bits desse IP aqui, desses 32 posições, qual vai ser o endereçamento que a gente vai ter? A gente ligar todos eles, tudo com 1. todo 255. Isso aí, cara. Isso aí, show de bola. Então se a gente ligar todos eles, a gente vai ter o quê? Tudo com 255. E me fala aí, quando a gente tem todos ligados, todos são 255, 255, 255, qual que é a máscara lá que a gente costuma falar, que até a gente falou barra 24 aqui? Barra 32. Barra 32. Que já foi utilizar todos os bits, seria isso? Já foi utilizado todos os bits, está tudo ligado. Então você não tem mais espaço nenhum para ligar mais nada para mudar de IP. Então quer dizer que é especificamente esse IP. Tá? Então esse é um barra 32. Tá? Então, Saquei. essa lógica vocês estão vendo agora, mas lá na frente vai ter alguns exercícios que vocês vão ter que falar,
me fale quantos bits estão ligados para o endereçamento 172.16.53, tá? Um exemplo. Então aí vai ter que fazer embaixo os binários. Então coloca os 8 binários, tá? Quantos eu preciso ligar para chegar no 172? Então aí você vai ligando até chegar no valor de 172, entendeu? Um exemplo. E aí vocês vão entendendo que se vocês usam todos os binários, tá? Todos os bits ali, vocês vão ter uma quantidade menor para utilizar para host. Então, por isso, quando a gente fala que barra 32 é tudo ligado, né? E a gente fala também que barra 24 não é tudo ligado. Barra 24, quais são os bits que são ligados que a gente viu? São 24, os 24 bits aqui, né? São esses aqui, Isso. esse barra 24. Então, quer dizer que a gente tem o endereço de rede com 24 bits e a parte de host é só esse final aqui. Então a gente só pode usar hosts mudando, né, os IPs só esse final. Então se a gente colocar um barra 16, então a gente vai ter só os primeiros 16 que vão ser ligados falando que esse aqui é o endereçamento de rede, que isso aqui não vai poder mudar, e todos os outros aqui, ó, todos esses outros 16 aqui, a gente pode usar eles para criar endereçamento de host, tá? Então onde cabe mais endereçamento de host? Num barra 32 ou num barra 16? Barra 16. 16. No barra 16. Por que no barra 16? Porque a gente tem 16 bits que a gente pode brincar ali e usar para host, beleza? Beleza. Show de bola. Então vamos seguir aí. Então, vamos voltar a falar profundamente a nossa camada 2, tá? IP, a gente viu na camada 1, né? Pulsos elétricos, tal. A gente viu lá, né, que os cabos, né, eles transmitem os dados, né? Então a gente vê que dependendo da forma de cabo, a gente tem os dados sendo transmitidos em cobre, em fibra, etc. E a gente viu que os pulsos eles, né, eles representam mais ou menos. A canetinha aqui. A gente pode ter uma forma assim. Ele não é necessariamente dessa forma, né? Então a gente estava falando, né? 0 e 1, 0 e 1. Mas quando a gente sai da camada 1, do layer 1, que a gente estava falando que é tudo físico, né? Que a gente realmente pode, né, tocar ali na placa de rede, nos cabos, etc. E a gente vai para o layer 2. O layer 2 é o quê? É o endereçamento, tá? É o endereçamento físico, exatamente o que está aqui. Ele é o endereço dessa mídia física que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tinha lá a placa de rede. Hoje eu estou usando um outro software da canetinha, ele não está muito bom não. Então, um endereçamento diferente aí para a placa de rede, tá? Então, o endereçamento físico é representado por hexadecimal. Olha só. E quando a gente fala de endereçamento das máquinas, né, da sua máquina, do seu celular, que pega um IP na rede, né, a gente não está falando de hexadecimal, a gente está falando de endereçamento decimal lá, que é o exemplo que a gente estava falando no slide anterior. Então, no endereçamento hexadecimal, ele é específico para quê? Para a parte de mídia, que a gente estava falando lá, as placas de rede, por exemplo. E eles são um exemplo aqui, ó, valores hexadecimal. Então, hexadecimal é do que a gente viu? É de 0 a F. Isso aí. Então, se a gente voltar lá, a gente vai ver, né, que vai até F. Tá? Então, os valores de hexadecimal, eles cabem, né, cada valor de hexadecimal aqui, ele vai representar, são 4 bits. Tá? Então, até tem um exemplo aqui. Então, a gente tem aqui um byte, tá? Então, a gente tem os valores de bits aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem 8 bits, cada 4 bits representa um hexadecimal, tá? Então a gente tem um hexadecimal aqui e um hexadecimal aqui. Não está me ajudando aqui.
um hexadecimal aqui. E um byte é o valor de 8 bits ou 2 hexadecimal, né? Então, 1 byte é igual a 8 bits. Tá? Então, esse é o tamanho de 1 byte. 1 byte é a junção. Então, o endereçamento físico ele é representado por valores hexadecimais. Tá? Então, vocês viram aqui, né? 0, mas tem letra também. Mas, lembrando que, mesmo que tenha letra, essa letra aqui representa um valor binário. Tá? Essa letra aqui representa um valor binário. Então, o valor binário a gente não vai usar no MAC address, mas o MAC address ele também pode ser convertido. Se você quiser converter esse hexadecimal para decimal, você pode converter também. Tá? Então, qual o tamanho do valor de MAC address? 48 bits. Vocês lembram qual era o tamanho de bits que tem dentro do IP que a gente viu no slide anterior? Quantos bits a gente pode ter dentro do IP que a gente viu lá, que a gente tem como ligar? 32. 32, isso aí, 32. Então a gente pode falar que o valor de MAC address é maior que o valor de bits, porque a gente tem 48 bits possíveis dentro do valor do endereçamento físico. Olha só. Né? Então se a gente contar todos esses bits aqui, ó, a gente vai ter 48. Tá? Então ele é maior porque ele é transmitido também, por uma forma resumida, para 100 hexadecimal. Imagina que se fosse um IP decimal 48 bits, seria gigante esse IP, né? Então, em hexadecimal, esse é o valor. E esse é o que a gente usa para fazer os endereços das nossas mídias, né? Da placa de rede, da sua placa Bluetooth do seu celular, da sua placa wireless do seu celular. Se você for lá no seu celular, for na sua rede wireless e ver você conectado ao IP, você vai ver que o seu wireless tem uma placa de MAC address. Tá? Ele tem uma placa de MAC address. E para que a gente usa a placa de MAC address? A gente usa a placa de MAC address para criar um endereço do nosso celular na camada 2. Por que o endereço? Um endereço para a gente poder se comunicar. Porque quando a gente está em Layer 2, na camada 2, se você tem um endereço nessa camada, você pode se comunicar. Então, 2 endereços nessa camada conseguem se comunicar, sem a necessidade de IP. Tá? Você não precisa ter nem IP aqui nessa camada 2, porque os dois dispositivos físicos, né, placa de rede, por exemplo, eles vão se comunicar só pela camada 2 utilizando endereço físico. Utilizando qual endereço físico? Esse hexadecimal aqui, gigantão aqui de 48 bits, tá? Então isso é uma coisa interessante, porque antes de aprender IP, a gente aprende, a IP já vai estar numa camada superior, na camada já de rede já, que é a camada Layer 3 que a gente vai ver mais para frente. A gente tem que aprender no Layer 2 que as coisas têm já um endereçamento físico, que é o que a gente está aprendendo agora. E esse endereçamento físico é o MAC address aqui. E como que usa esse endereçamento físico, galera? Quem usa bastante? Dá um exemplo aqui. O que é esse cara aqui? Switch. Switch. Show de bola. Esse é um bridge? Esse é um switch. Ah, um switchzão. Exato. Então, qual que é a diferença até? Por que o switch a gente fala que ele é mais inteligente que o hub? Porque o hub ele não vai fazer a tratativa de endereçamento físico. Então lembra que a gente falou que MAC address é endereçamento físico para as nossas placas de mídia, né? Nossas placas de rede, por exemplo. Então, camada 1, placas de rede, a gente falou de mídias conectores. Camada 2, endereçamento físico dessas placas. Então, olha o exemplo do computadorzinho aqui. Esse cabo aqui está conectado na porta 1 do switch. Esse cabo está indo na placa de rede. Essa placa de rede tem um endereçamento físico. Olha aqui o endereçamento físico aqui, ó, dela. Tá aqui, ó. Tá? Tem um MAC address aqui. Está representado só os últimos hexadecimais, mas é um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, quando a gente conecta nossos computadores num switch, lá na placa de rede,
ele compartilha, né? Quando ele vai enviar uma informação para o switch, ele envia colocando o MAC address dele. E o MAC address é o endereçamento físico dele. Ele fala para o switch, ô switch, eu estou aqui conectado na porta 1, né? Eu sou o computador A, estou conectado na porta 1, e eu estou enviando um pacote aí que eu quero chegar aí num outro MAC address. Tá? Ele deu um exemplo aí que ele quer chegar no 000D, destination aqui, tá vendo? E a gente manda o que a gente chama de pacote, e nesse pacote a gente fala que o source, que é a origem, tá? É o nosso MAC address. Tá? Então a gente é o computador A, imaginando aqui, está conectado na porta 1. Então a gente manda um pacote, então a gente cria um pacote, vamos imaginar que seja uma cartinha, né? Onde o destinatário é o 000D, só que o remetente é o 000A. E qual que é a inteligência do switch aqui, que faz ele diferente? No lugar dele pegar essa informação e sempre ter que mandar para todo mundo, ele começa a criar uma tabela dentro dele. Então ele começa a criar uma tabela o quê? De endereçamento físico, né? Layer 2 aí, os endereçamentos de MAC address. Então, como ele viu que recebeu uma informação, né, vindo do computador A na porta 1, ele já cria uma entrada aqui na tabela MAC dele falando, opa, então quer dizer que o computador A é o MAC 000A. Então sempre que alguém quiser falar com o computador A, eu sei que ele está na porta 1. Olha como o switch é inteligente. Por isso que ele é mais caro que um hub. Tá? E aí ele fala, mas você quer ir comunicar com quem? Eu sou o computador. Eu quero chegar lá no 000D. Se o switch sabe onde já está o computador de 000D conectado, ele já manda pacote somente para essa porta. Caso seja a primeira vez que alguém está tentando se comunicar com esse MAC address, esse endereçamento físico, né? Nunca ninguém tentou. O switch vai fazer o quê? Ele vai mandar pacote, né, para todas as portas, falando, pessoal, tem um cara aqui tentando falar com esse 000D. É vocês em alguma dessas portas? Tá? Então, por exemplo, né, você vai ter o pacote saindo, indo nos outros computadores. Então, você tem um exemplo aqui, ó, um computador falando, esse aqui é meu, this is mine. E os outros falando, não, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, vou ignorar. Então, como eles falaram que eles vão ignorar porque esse endereçamento físico não é deles, né? Ou seja, o 00D não é eles não vão responder por essa porta. Eles vão falar, não é meu, eu vou ignorar. O único computador que vai responder é o que o destination de endereçamento físico é ele. E quando ele responder aqui, o switch vai falar, opa, então era aqui que estava você, na porta 4. Então ele vai criar mais uma entrada aqui na tabela de MAC address. Então, quando a gente está fazendo alguma análise de comunicação, né? Putz, eu quero ver se eu estou conseguindo me comunicar com esse computador. Ou eu quero saber se eu estou conseguindo me comunicar com esse roteador que tem na minha casa. O que a gente precisa avaliar? Se, primeiro, no Layer 1, se a gente tem os cabos, né, conectados, tudo certinho. Se a gente tem lá, o que mais que a gente tem? A placa de rede ligada. O que mais que a gente tem? Se a gente tem a velocidade negociada correto, tudo isso a gente está falando do quê? De camada 1. Quando a gente vai para a camada 2, a gente precisa verificar o quê? Se a gente tem os endereçamentos físicos que a gente comentou. Tá? A gente precisa saber se um dispositivo está enxergando o outro, né? Se um pacote está conseguindo chegar de um dispositivo, igual a gente viu aqui, sai de um dispositivo, e conseguindo chegar no outro. E para isso a gente tem o quê? A tabela de MAC address. Então, se vocês entrarem aí no computador de vocês, né, irem no CMD, no Run, né, Windows Run, se vocês colocarem aí o Windows, acho que é Windows mais R, vai direto. Ele abre para você rodar e você coloca CMD, que vai abrir o prompt do Windows. E aqui dentro do prompt a gente rodar um comando que chama arp-a, tá? Esse comando vai listar para vocês todas as entradas de endereçamento físico que vocês têm, tá? Ele vai mostrar para vocês todos os endereçamentos físicos que o seu computador,
na camada 2 está conseguindo ver na rede. Tá? Então lembra, isso daqui, Layer 2, endereçamento físico, a gente não está falando de IP. Tá? A gente está falando de endereçamento de MAC, ok? Que são o endereçamento físico da nossa placa. E para que a gente precisa? Se a gente não souber, se a gente não tiver acesso ao alcançar, né, o endereçamento físico de um outro dispositivo na camada 2, se eu não consigo chegar no computador 4 aqui, eu não consigo mandar pacotes que eu gero para ele. Então, a gente precisa enxergar o MAC, né, o endereçamento físico, do outro computador que está ligado aqui em Layer 2 com a gente. É por isso que vocês escutam muito falando, não, essa comunicação só está acontecendo em Layer 2, não passa por Layer 3. Então quer dizer que, cara, essa comunicação deveria funcionar só utilizando endereçamento físico, MAC address. Não precisaria nem ter IP para funcionar. Então, um exemplo disso é quando a gente tem lá o /24 que a gente falou lá atrás, né? 92680/24, e todos os hosts estão no último octeto, nos últimos 8 lá, né? Que dá para colocar 255. Se todos eles estão ali no último octeto, todo mundo faz parte do mesmo /24, não precisa ter IP, né? A gente pode até se comunicar via MAC address, via Layer 2 de endereçamento físico, porque todo mundo está compartilhando o mesmo domínio de broadcast, tá? Estão Que na mesma rede, né? Exatamente. Uma rede Você LAN, pegou. por exemplo. Você está na rede, você tá na mesma rede. Pessoal, a gente está na mesma rede, galera. Por que que a gente não precisaria ter Layer 3 aqui, roteamento, nada? Porque está todo mundo na mesma rede. É isso aí. Show de bola. Então aqui é um exemplo, né, de um pacote. Então o pacote ele tem dentro dele, né, o pacote de Ethernet, ele vai ter um destination de MAC address, um source de MAC address, ele vai ter o destination IP e o source IP, tá, que a gente vai ver ali na camada 3, e ele vai ter as informações também de dados que você está tentando transmitir, que são as outras camadas mais para cima. Mas acho que aqui deu para vocês terem uma noção de como funciona um switch, né? Então você tem lá os cabos conectados no switch. Esses cabos estão todos eles têm uma mídia conectada na ponta e todas essas mídias têm um endereço. E aí o switch cria uma tabela e fala: opa, pessoal, eu sei quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui. Então dessa porta eu mando para essa porta, quando quer falar com esse, dessa porta eu mando para essa porta, mas tudo usando os endereçamentos que estão aqui. Legal? Certo. Show de bola. Vamos para o próximo. E aqui a gente tem dois tipos de comunicação quando a gente está usando o switch. Na verdade são três. Está faltando o multicast aqui. A gente vai falar disso depois. Os dois que eu queria tocar com vocês são as duas formas de comunicação que a gente tem: unicast e broadcast. Alguém quer tentar adivinhar o que é um e o que é outro? Posso? Ou você quer primeiro, Felipe? Manda Não, pode bala. ir. O broadcast seria uma mensagem, por exemplo, para todo mundo que tá dentro da rede. O unicast seria meio que a gente Unitária. separa, a gente separa alguns IPs, alguns hosts específicos. Ou até Exato. VLAN. Um único host específico é um unicast. Então, uma comunicação de unicast MAC address quer dizer que o seu destination de MAC address ele é único e específico para um único MAC address aqui. Então, você sabe para quem você quer ir. Você já sabe. Assim, não, cara, é o seguinte, eu quero falar com o Felipe. Mas qual Felipe? Não, 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 desculpa. Eu quero falar com o Felipe Azevedo, Carlos, CPF, tal, 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 tal. É específico. Então, a gente está falando de Tem unicast. como errar. Não tem como errar. Então o switch ele vai entregar especificamente para aquele endereço de endereçamento físico, que é aquele MAC address, que é o cara que você quer chegar, tá? Então tem um exemplo. Eu sou o cara que source e eu quero chegar no servidor. Eu sei que o IP do servidor é esse, mas eu sei que o MAC address dele também é esse daqui, ó. Eu sei especificamente. Então eu vou mandar o meu pacote já definido que o MAC address dele é esse. Então o que o Switch faz? Ele fala assim, cara, legal, me poupou trabalho, eu sei que o servidor está na porta 4, vamos dizer assim. Então eu mando direto o seu pacote para essa porta. Boom, e chega no servidor. Quando você não sabe,
você não sabe, né? Você pode gerar, por exemplo, entregar como broadcast, tá? E aí seria FFFFF. Então, sempre que é broadcast, os pacotes de broadcast são FFFF. Caso você não saiba o MAC address do servidor que você quer chegar, o que o switch vai fazer? Ele vai fazer aquele processo lá atrás que a gente falou. Se ele não tiver na tabela ARP, ele vai fazer o quê? Vai mandar para todo mundo e falar, pessoal, vocês são esse MAC address, você é esse MAC address, você é esse MAC address, e a galera vai falar, não sou eu, não sou eu. Eles não vão nem responder de volta, vão ignorar. Não sou eu, não sou eu. Se for o servidor, ele vai falar, opa, sou eu mesmo, cara, acertou. Tô te respondendo, sou eu. E aí o switch vai falar, opa, agora eu sei, vou colocar você aonde? Na tabela MAC, que a gente viu. Então ele vai montando essa tabela MAC. Ele vai colocando os dados aqui e vai adicionando dados. Então ele vai sempre alimentando isso, tá? Então unicast é comunicação para um único destino, tá? Se o switch não sabe, ele faz esse processo de enviar o pacote para todas as portas, mas colocando o endereçamento MAC, e só quem responde é o host realmente que é o certo, e aí ele alimenta a tabela dele com essa entrada de MAC para aquela porta. Beleza? Broadcast é um outro tipo de comunicação, tá? Quando você precisa enviar informações para todo mundo. Beleza? Quando a gente fala de enviar informações para todo mundo, um exemplo é quando a gente está fazendo, um servidor está fazendo broadcast, tá? de DHCP, por exemplo. Ele pode fazer broadcast de DHCP para todo mundo. Tá? Então ele vai mandar pacotes para todo mundo na rede. Se alguém quiser, pega esse pacote, tá bom? Então aqui é outro exemplo. Eu tenho um pacote, eu sou o 926815 aqui, e eu tenho um pacote que eu quero entregar para todo mundo dentro da minha rede. Então, se for /24, quem que é todo mundo dentro da minha rede? São até o 255, né, que a gente viu, que cabe aqui. Sim. Né? São os 8 octetos que a gente viu aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tudo que é para cá é rede. Então, para cá eu não vou entregar para ninguém, porque é meu endereço de rede, que é /24. Mas para cá, eu vou fazer a entrega, né? FFFF, e vai chegar para todo mundo que tiver dentro dessa minha rede, tá? Então eu vou mandar no switch, o switch vai falar, opa, tô vendo aqui que o seu destino é broadcast, então eu vou mandar para todo mundo aqui. E aqui o switch não quer saber se é para esse cara ou não é. Ele não quer saber se é ou não é. Ele falou, cara, é pacote de broadcast que esse cara aqui está gerando, eu vou entregar para todos vocês. E você pode até usar isso como uma forma de um ataque na rede. Você pode gerar um monte de broadcast na rede, tá? E as máquinas, né, começarem a ter problema para responder, dependência para eles ou não, ou até mesmo o switch ter tanto pacote de broadcast que ele fala, cara, eu tenho que mandar, e isso dá problema. Porque ele vai ficar com o CPU dele, vai aumentar, e você pode parar o switch, tá? Então é uma forma até de ataque. Ataque em Layer 2. Endereçamento físico, que a gente está falando aqui de MAC. Né? Então, todos os pacotes que vocês vão ver aí no dia a dia, eles sempre vão ter aí o endereçamento físico, que é de Layer 2. Então, todo pacote vai ter informação de IP? Vai. Né? Ele pode ter, na verdade. Vai ter. E se tiver, a gente está falando isso Layer 3, que a gente vai ver ainda. O que a gente está falando hoje é endereçamento físico. Show. Qual o tipo de comunicação que pode funcionar só com endereçamento físico? Ponto a ponto, tá? O ponto a ponto, que a gente ponto a ponto, é uma comunicação que ele só usa Layer 2 para se comunicar. Então, se você ligar um computador no outro, então a gente tem a plaquinha de rede lá do nosso computador, né? Plaquinha de rede aqui, plaquinha de rede aqui. Tem que desenhar grande com esse software que eu uso dessa vez, porque ele não é muito sensível igual o outro. Se a gente tem duas placas de rede, quer dizer que cada placa de rede tem o que a gente viu hoje? O MAC address. Tem, Cada um exatamente. dele tem uma rede.
que tem um endereçamento físico. Físico. Né? Endereçamento físico que, no caso, é o MAC address. E que ele é representado por hexadecimal, né? Que a gente viu. Isso. Não é nem IP, subnet, nem nada. Então, se a gente tem um cabo, aqui, vou fazer um cabinho aqui, conectando essas duas placas de mídia de rede, tá? E eles têm endereçamento físico, eles conseguem se comunicar só utilizando endereçamento físico. Então, só utilizando o endereçamento físico deles, eles conseguem pegar um pacotinho e enviar, e esse cara consegue pegar o pacote, gerar um pacote e responder. Então, a comunicação, quando a gente fala de ponto a ponto, eles estão tudo se comunicando via endereçamento físico. Ou, né, ele pode usar até IP, tá? Ele vai ter IP setado aqui, o 6801 desse lado e o 92.168.02 desse lado. Só que eles vão imaginar que tudo isso daqui, tá? Pode ser até barra 24 aqui. Então eles estão tudo dentro da mesma rede, certo? Sim. Estão dentro da mesma rede. Então essa parte aqui para cá, tudo isso aqui é rede. E só esse cara aqui a gente tem Host. a parte de host, que são quantos bits que a gente falou, que barra 24 no final sobra? Oi? Quantos 8. bits? 8. Isso aí. Que a gente poderia brincar aqui e ter até, se a gente ligar todos, 255 host. 255. Então, mesmo que a gente está usando IP aqui, se a gente tem essa comunicação acontecendo dentro da mesma rede, tá? Eles estão dentro da mesma rede, ela está acontecendo em Layer 2, tá? Ela está acontecendo via endereçamento físico também. Está utilizando endereçamento físico, usa o IP para colocar no pacote, óbvio. Mas ele, cara, eu sei que esse MAC address está do outro lado do cabo aqui. Eu aprendi na minha tabela ARP aqui, né, que a minha porta 1, que é a minha porta de mídia, tem uma entrada para o MAC do computador B. Então, sempre que eu precisar falar com o computador B, que o IP dele é o... Qual que é o IP do computador B? Esse aqui é o B. Esse aqui é o A, que a gente falou. O B é o IP 92.168.01. 92.168.01. Então, esse computador vai criar a tabelinha ARP dele, aqui, tabelinha de MAC address dele, e vai falar, cara, eu sei que eu tenho minha mídia aqui, que está na porta 1, que o MAC address do computador B está nessa porta. Então, sempre que eu quiser falar com o computador B, eu mando, né? Pode ser esse IP92.601, mas eu mando pela essa porta aqui. Então, ele vai mandar os pacotinhos aqui. Opa, você está aqui. E o cara vai fazer a mesma tabelinha dele aqui. Tenho minha tabela aqui, eu mando de volta sempre para essa porta. Tá? Isso a gente está falando da comunicação mais simples possível, que é a ponto a ponto. Existem links de empresas que eles contratam link ponto a ponto, que é exatamente isso, comunicação em Layer 2, uso IP para enviar os pacotes, mas comunicação em Layer 2 para ser mais rápido, né? Não ter roteamento no meio do caminho, a informação vai direto, etc. Tá? Isso Então, até é bem mais prático. a implementação é mais prático, você não precisa criar rota, você não vai ter nada no meio do caminho roteando, mudando IP, Se der etc. problema na rede, ainda vai funcionar. Exatamente, você vai poder se comunicar tudo via endereçamento físico, tá? Então isso é o que compõe Layer 2, tá? Então sempre o que a gente tem que ter em mente quando a gente fazer um troubleshooting em Layer 2 são esses detalhes aí. Beleza? Então é Certo. isso aí. Então aí agora o próximo é Layer 3, que aí é roteamento e outros IPs. Então para fechar, o que Layer 2 é? Layer 2 é quando é para se comunicar só uma única rede. Então a gente usa Layer 2. Quando precisa comunicar com uma outra rede, né, que faz fora da nossa, a gente precisa de Layer 3, tá? Que a gente vai ver na próxima sessão. Beleza? Então é Beleza. isso.